Boa tarde a todos e a todas mais uma vez. O nosso estudo da tarde de hoje, a nossa reunião virtual na Casa de Batuíra, é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar a Deus, a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa do que a de um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a pena contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituísse a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fénelon 6, 1861. Meus irmãos e irmãs, costumamos de fato dizer, porque julgamos os acontecimentos de forma superficial, dada a nossa condição espiritual ainda de vermos as coisas sob um prisma ou a partir de um ponto de vista ainda muito ligado à Terra. Então, o que é mais importante nessa mensagem, uma vez que ela toda seja importante, é quando Fénelon nos diz aqui no terceiro parágrafo: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. E aí voltamos ao nosso pensamento raso de espíritos necessitados ainda a caminho do progresso. Por que Deus permite que um homem bom parta da terra e o mal continue? Por que Deus permite que o mal continue graçando sobre a terra e os bons sofram? Porque não compreendemos, de fato, de que maneira as leis divinas funcionam. Não que elas sejam difíceis de serem compreendidas, é porque nós nos acomodamos a censurar, como ele diz aqui, o que não compreendemos. Não é o homem mau que tem que perecer. O homem mau, que nós costumamos chamar de mau, são aqueles que mais necessitam da misericórdia divina. São os que mais necessitam que tenhamos um olhar de piedade do fundo do nosso coração, sem superioridade, pois que esses irmãos ainda irão graçar por muitos séculos, talvez, no mar da escuridão, do sofrimento, das reencarnações expiatórias, reparadoras. Então, se um homem que nós consideramos bom parte antes, é porque a sentença que a ele foi proferida, ou seja, o que foi dado a ele executar na terra, terminou.
Acontecerá conosco. Todos nós partiremos, mas hoje, mas amanhã, todos nós partiremos. Há de chegar a nossa hora. Será que alguém dirá, se fosse um homem ou uma mulher, ou se fosse uma pessoa boa, não teria morrido? Será esse o nosso pensamento? Foi isso que Jesus nos ensinou? É isso que o Fênelon nos diz aqui? Como pedir àquele que cumpriu a pena continuar no mundo? Nosso pensamento é muito estreito ainda para entendermos da forma como ele nos coloca na mensagem essa questão do bom e do mal, do que parte e do que fica. É muito triste, sim. Muito triste porque Jesus veio nos ensinar. E ele mesmo aqui esteve. Cumpriu os 33 anos que aqui veio nos dar a mensagem. E partiu quando terminou o tempo dele. Claro que entre Jesus e Barrabás, nós hoje em dia preferiríamos Jesus, que Jesus tivesse ficado e Barrabás tivesse partido. Mas dos dois, qual necessitava, qual precisava permanecer na terra? Jesus, o mestre, o ser mais maravilhoso que desceu ao planeta Terra, o amigo que nós temos incondicional que nos acompanha na noite dos milênios, precisaria viver 70, 80 anos, quando ele em 33 deu a mensagem dele? Não há necessidade. No entanto, Barrabás necessitou, precisou continuar na terra. Infelizmente, nós não temos registro do que sucedeu a ele. Mas, com certeza, em algum momento, em alguma curva do caminho da evolução, ele deve ter rodado nos calcanhares e seguido ao mestre, porque este é o nosso destino, seguir ao nosso Senhor, que nos ampara, mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos que nos sentimos apreensivos, nos momentos em que estamos em perigo, o mestre não nos abandona. Ele nos auxilia da maneira mais sutil, simples, imperceptível, mas está ali presente, nos auxiliando. Nós vamos recorrer aqui a uma história do Richard Simonetti, que está no livro Abaixo a Depressão, em que ele fala do item, se fosse um homem de bem. Ele relata a seguinte história, é curta só para entendermos o que nós espíritas devemos pensar sobre o que seja o homem de bem. E ele diz o seguinte: um acidente grave. O carro derrapou na pista molhada e capotou. Milagrosamente, o motorista escapou ileso. Em casa, após abraçar os familiares, orou, agradecendo a proteção dos céus. Espírita, buscou inspiração em o Evangelho segundo o Espiritismo. Abriu o acaso e leu o item 5, capítulo 5. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dúvida atroz. Como deveria sentir o cidadão lá que sofreu o acidente? Eufórico por não ter morrido? Acabrunhado por não ser um homem de bem? O texto poderíamos supor que os bons são mais suscetíveis de morrer. Os maus são preservados, tanto quanto possível, talvez, para que sofram mais. Purguem seus pecados. Esse é o nosso pensamento. Obviamente não é assim, embora tenhamos espíritos bons que vêm à Terra para jornadas breves, curtas, sem delongas e retornam ao plano espiritual. Então, meus irmãos, essa historinha contada aqui pelo irmão Richard Simonetti nos coloca bem a propósito da nossa situação. Ele escapou do acidente. Ele deveria estar eufórico porque ele escapou, ou triste porque ele era um homem, se considerava um homem de bem e não morreu. Então, quem nos diz se somos ou não bons são os nossos atos. Nós somos ou não classificados pelas nossas ações, que nos auxiliam
nos seguem, nos observam, há aqueles até que nos perseguem, mas que se perceberem que realmente estamos mudando, que queremos mudar e de fato temos no coração a certeza de que não caminhamos sós, com certeza o Pai Celestial nos envia auxílio, seja qual for a situação, acreditando sempre que jamais caminhamos sozinhos no mundo. Então, que elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, que nos auxilia, que nos ampara. Mestre Jesus, que conheceis as nossas aflições e imperfeições, que nos conheceis profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas, as leis que tu vieste nos ensinar. Auxilia-nos a reconhecer e corrigirmos as nossas falhas e imperfeições. Mostrai-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostrai-nos o caminho da caridade, Senhor, para evitarmos o egoísmo e podermos dividir, como nesse momento que aqui nos encontramos, a paz que a tua luz, que o teu amor nos concede nesse momento de reunião da casa de Batuíra. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa casa, aos irmãos e irmãs abrigados, aos que trabalham encarnados e desencarnados, aos irmãos nos hospitais, nas casas de saúde, nos asilos, nas ruas, nas prisões, aos irmãos, querido amigo, que não compreenderam a tua mensagem e ainda não viram a tua luz. Sê, mestre amado, o nosso farol. Sê, querido amigo, o nosso companheiro. E que possamos sempre sustentar-vos nas lutas dessa vida, entendendo e aceitando que estás conosco. Que Deus nos abençoe a todos, que o Mestre Divino nos acompanhe sempre e que tenhamos fé, compreensão e a certeza que não caminhamos sós no mundo.